Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível exclusivamente na Amazon, link na descrição do vídeo. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? Padre, é possível morrer antes da hora? No caso de um acidente, como se explica a morte? Foi Deus que quis? Pelo amor de Deus, nós jamais teremos o direito de dizer que Deus quis aquela morte trágica. Gente, eu não posso compreender. Tem um filósofo ateu que ele diz de maneira muito interessante assim: deixamos de acreditar em Deus no momento em que nós descobrimos que Ele é pior do que nós. E é verdade. Quantas vezes o Deus que nós ensinamos, Ele é pior do que nós? Se eu, que sou marcado pelo limite do meu pecado, eu não sou capaz de desejar que alguém morra num acidente trágico, será que eu tenho o direito de acreditar que Deus quer esse acidente? O nome acidente já diz tudo, né? Saiu da ordem. Ah, padre, mas Deus pode tudo. Pode. Só que nós não podemos esquecer que Deus nos fez livres. E que no momento em que Ele nos dá a liberdade, Ele não pode mais ficar fazendo escolhas por nós. É claro que Deus gostaria imensamente de evitar aquele acidente, mas como é que Ele vai evitar? Na consciência daquele que de repente vai ser mais prudente. Naquele que faz adesão a Ele, que começa a pensar: eu não tenho o direito de sair pelas estradas correndo feito um louco. Eu não tenho o direito de colocar o meu carro em alta velocidade para colocar a vida daquele que está do meu lado em risco. Eu não tenho o direito de beber e sair dirigindo. São postos de gasolina, porque tem aquelas lojinhas de conveniência. Os jovens vão para lá no final da tarde, à noite, sábado, e passam o dia inteiro, uma noite inteira ali, bebendo, ligam o som naquela altura, e o posto de gasolina vira uma balada, uma rave, né? E depois eles pegam os seus carros, e a reportagem mostrou, não estou inventando essa história. A reportagem mostrou aqueles rapazes e moças saindo embriagados, muitas vezes na contramão, de madrugada, sai na contramão, sem pensar nas responsabilidades daquele gesto. Aí de repente tem um senhor lá, de madrugada, que está com um filho com um pouco de febre. Ele precisa retirar aquele filho de casa, precisa levar para o hospital, e tem a infeliz sorte de cruzar com um irresponsável desse. Como aconteceu em outros lugares aí. Não estou inventando essa história. Já aconteceu. E acontece todos os dias por esse Brasil e por esse mundo afora. Aí um irresponsável, porque fez o que não devia, porque não respeitou as regras de civilidade. Isso é questão de civilidade, nem é de religião. Nem precisa passar pela religião. Você não precisa acreditar em Deus para você precisar respeitar as regras de uma sociedade. Que não se anda na contramão, que não se deve beber que não se deve beber e dirigir. São uma série de realidades. Aí este infeliz bate no carro deste homem que está levando para o médico, o filho que está com febre, um homem trabalhador, um homem que costuma respeitar as regras. Aí mata a esposa e o filho dele. E aí você vai me dizer que isso foi vontade divina? Ah, meu amigo, me desculpe. A minha experiência de Deus não me permite crer isso. Sabe por quê? Porque o Deus que foi revelado por Jesus não é injusto. O Deus que foi revelado por Jesus é um Deus que nos compromete com a vida o tempo todo, com a história, para nos colocar nos caminhos das responsabilidades que nós precisamos viver. É fácil dizer que foi vontade de Deus só para consolar o homem que ficou? Não. Este homem não precisa desse consolo.
Este homem precisa de justiça, que alguma coisa seja feita neste país para que os valores sejam repensados. Os nossos pais já perderam a coragem de dizerem aos filhos o que é certo e o que é errado. Os nossos pais já perderam a coragem de chegarem lá, de trazerem para casa e de dizerem: você não pode fazer isso. É a crise dos valores, onde a gente confunde tudo, minha gente. Nós já não sabemos mais o que é certo, o que é errado, porque alguém está deixando de dizer. Esses meninos e meninas que saem nos seus carros embriagados, pode ser que eles estejam até cansados de saber que não podem fazer isso, mas ainda não estão fortalecidos o suficiente para mudarem a atitude. Ou porque alguém não chamou na responsabilidade, ou porque eles estão imaturos demais para terem os carros que têm e para estarem onde estão. E aí, vamos dizer que nós vamos morrer porque Deus quis? Não, é falta de vergonha na nossa cara de assumir a vida com a responsabilidade que nós precisamos assumir. Não é possível nós admitirmos uma sociedade que coloque os adolescentes para beber aos 15 anos. Essas organizações, essas raves, essas festas, esses são verdadeiros atentados à dignidade humana. Quando um ser humano entra ali às 15, numa sexta-feira no final da tarde, e ele vai sair de lá sem saber quem ele é na segunda de manhã. Esses divertimentos que nós oferecemos para os nossos adolescentes, se você permite que o seu filho vá, que ele frequente, que ele esteja, ou se você mesmo, em livre e espontânea vontade, ninguém precisa lhe dizer que você não deve ir, mas você precisa tomar o cuidado com as escolhas que você faz na vida. São os valores, minha gente. Você escolhe, você vai para lá, você vai ficar vulnerável a uma série de acontecimentos, você vai ficar vulnerável ao próprio processo de destruição que esses lugares oferecem. Eu não consigo entender como é que uma pessoa em são estado de consciência quer estar num lugar desse. Para quê? Para se destruir, para se drogar, para viver o esquecimento dos problemas? Pelo amor de Deus, essa vida é curta demais para nós querermos esquecer dos problemas de maneira tão irresponsável. A melhor maneira de esquecer dos problemas é construir soluções para eles. E não é possível construir soluções para os nossos problemas buscando e aceitando as porções de morte que estão o tempo todo sendo servidas em bandejas de prata. São servidas de maneira bonita, são servidas de maneira interessante, atraente. Cuidado, a bandeja é de prata, mas a comida que se oferece é estragada. A bandeja de prata não salva a qualidade do que está sendo oferecido. Outro dia um amigo meu contando. E ele me conta já sabendo o que eu vou dizer, né? Fui numa festa que a cocaína era servida na bandeja de prata. Já ofereciam as fileiras assim, para que cada um pudesse se servir à vontade. E eu disse para ele, é um pouco contraditório, né? Um metal nobre sendo usado para oferecer alguma coisa. É lamentável, minha gente. É lamentável que a gente veja os nossos jovens morrendo antes da hora e o pior, matando aqueles que deveriam viver um pouco mais para cuidar dos filhos. Retiram de maneira irresponsável o direito de alguém ser gente. Aquele menino que estava sendo levado para o médico, ele só precisava de que alguém cuidasse da febre dele. E o pai estava fazendo isso, movido por um amor bonito. Mas de repente, ele teve a infelicidade de cruzar com um rapaz que se sentia no direito de atravessar um sinal vermelho, na contramão, andar de qualquer jeito, embriagado. Aquele menino perdeu a oportunidade de ser gente. O mundo deve ter perdido um ser humano interessante. Por quê? Porque alguém fez a escolha pela morte. Pode observar, nada nessa vida é por acaso. As leis da natureza nos ensinam que para cada ação haverá uma reação. Eu vejo lá o meu amigo Gabriel Chalita, né? Se tem uma coisa que nós precisamos fazer é apoiar estes homens de bem para que eles possam estar na política e fazerem a diferença nesse país, minha gente. Descubra os que você acredita. Eu recomendo meu amigo, porque eu acredito nele. Eu vejo no Gabriel uma luta constante o tempo todo. Por isso nós estamos dizendo.
Que orgulho eu tenho de ter um amigo como ele, de ver o que ele faz, o que ele projeta. Que orgulho eu tenho de saber que o Brasil tem um Alexandre, um repórter com aquela lucidez, com a coragem de dizer o que ele fala. Quantas vezes eu vejo na palavra daquele repórter o que nós gostaríamos de ouvir na palavra dos nossos pregadores. O Alexandre Garcia merece o nosso respeito nas pequenas coisas, nos pequenos comentários. Um Gabriel Chalita que tenha coragem de tocar na ferida, que tenha coragem de propor valores para os jovens nos dias de hoje. Nós precisamos o tempo todo disso, minha gente. Nós não podemos mais ficar indiferentes a esses acontecimentos. Cuidado com aquilo que você escolheu para a sua vida no dia de hoje. Volto a dizer, muitas vezes a morte é servida em bandejas de prata. É bonito o banquete, mas aquilo que serve, aquilo que está sendo entregue no banquete não é bonito. Cuidado com as decisões que você toma, cuidado com aquilo que você escolhe, a maneira como você escolhe agir nesse mundo. Isso pode gerar sofrimento para muita gente. Antes de fazer a sua festinha particular, antes de buscar a sua satisfação pessoal, cuidado, você pode estar cometendo um crime contra a humanidade. Uma ação desastrosa muitas vezes pode destruir muito mais do que você imagina. E Deus não quer isso. Trazer Deus para a história é trazer Deus para nossas escolhas. Não há um jeito mais bonito, mais direto de seguir Jesus, senão assim. Sabe, começar a emprestar de Jesus isso ao Senhor. Eu sei que não é fácil querer a vida nas pequenas coisas. É muito mais fácil acender o meu cigarro, pegar o meu vício e deixar que ele tome conta de mim. Mas pela força do seu sangue na minha vida, me ajuda. Que a sua oração seja honesta, que ela seja sempre esse desejo de atualizar nos seus dias, na sua história, na sua vida, o que Deus faria se estivesse vivendo no seu lugar. Deixe de acostumar-se com esse gol contra o tempo todo, pare de fazer esse gol contra o tempo todo e de achar que esse é o melhor jeito de viver, não. Gol contra não leva ninguém a nada, é só destruição. É só fracasso, e nós não queremos esse fracasso para nós. Eu não quero para mim, e também acredito que você não queira para você. Muitas vezes falta para nós a clareza e a consciência de que nós estamos aceitando isso. Aí você coloca a sua vida aí na mesa, a partir de tudo que a gente falou. Pode ser que nada sirva para você, mas pode ser que alguma coisinha sirva. Pode ser que você venha descobrir que você também traz essa porção de morte para você. E você escolhe essa morte em pequenas coisas. Aí você tem o direito de deixar de escolher. É direito. Porque você pode ser feliz, você pode ser realizado, você pode ser um homem mais livre, uma mulher mais livre. Basta você dar a Deus a oportunidade de agir. Basta você fazer com Ele essa parceria que identificou os grandes homens e as grandes mulheres da história. Não entre na história porque você destruiu, ou porque você se destruiu. Seja um modelo vivo de que dá certo. O ser humano pode dar certo. Seja a prova concreta disso. Atualize na sua carne, na sua vida, na sua história, no seu espírito, na memória que você vai deixar para este mundo. Que depois, quando você for embora, alguém possa dizer isso de você. Viveu e viveu bem o tempo que ele pôde. E aí você deixa uma saudade boa na história, naqueles que estavam com você. E mais do que isso, você deixa um exemplo a ser seguido. Porque Jesus é muito vivo no tempo, na história, à medida em que os cristãos se transformam nele. E aí Jesus é presente, está presente, pela força sacramental que já está, a presença real de Jesus no nosso meio através da Eucaristia, mas também nas pessoas que andam e que fazem o mundo ser melhor. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, obrigado pela sua presença, pela sua participação. E eu quero pedir que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja derramada sobre todos nós e possa conceder ao seu coração, nesta noite de hoje, a possibilidade de acertar o passo
de vencer esse desânimo, de reassumir a vida, de descobrir que não é para fazer gol contra que Deus lhe colocou no mundo, é para vencer. Já cansamos de dizer isso aqui, faz parte da nossa reflexão diária, que o sofrimento é inevitável na nossa vida. Porque somos criaturas, porque somos falíveis, porque somos precários. E não é nenhum problema a gente reconhecer isso. Às vezes a gente interpreta de maneira muito equivocada o sofrimento como uma consequência do pecado. Eu gosto de ver além. O sofrimento, ele é natural em todo aquele que é criatura, porque nós sofremos de limites, nós não somos perfeitos. Mas ao mesmo tempo, o sofrimento pode ajudar essa imperfeição a ter sentido. Quando nós descobrimos naquilo que nos machuca, de maneira sábia, como diz a música, as pedras que podem ser lapidadas. O ser humano, minha gente, ele tem uma capacidade de superação impressionante. Chamam isso de resiliência, né? Eu já expliquei isso aqui. É igual o inverno. Nós estamos numa época muito bonita. Se você sobe a Campos do Jordão, você vai ver que as árvores estão todas nuas. Caíram as folhas, porque não é tempo de vaidade. Se aquela árvore quiser sobreviver, ela não pode insistir em manter as folhas verdinhas. Você olha para aquela árvore e você até tem a tentação de pensar, morreu, acabou, pode descer o machado nela aí que não serve para nada, vamos fazer lenha. Mentira. Aí quando você chega final de agosto, início de setembro, aquelas árvores já estão todas renovadas. Aquilo que parecia morto está cheio de vida agora. Minha gente, nós precisamos fazer a mesma coisa toda vez que nós somos visitados pelos invernos da vida. A gente precisa se concentrar no essencial. O que nos mantém de pé? Aí você começa a elencar e você vai riscando as bobagens que nós vamos assumindo ao longo das nossas vidas. O que nos mantém de pé? São os compromissos sociais? O que nos mantém vivos? São as festas que a gente participa? Tudo isso é importante quando nós temos condições. Se você passa por uma dificuldade financeira, por exemplo, você tem que cortar custos. Não é assim que funciona? Porque se você não corta custos, você vai à falência. Ah, tudo bem, eu tinha condições de ter um jardineiro, eu tinha condições de ter uma pessoa que me ajudava na cozinha e eu tinha uma arrumadeira. Aí de repente seu marido perde o emprego ou reduz o salário dele, você vai ter que fazer uma redução. É a resiliência dentro do contexto familiar, é a gente ser capaz de se adaptar às novas condições financeiras. Da mesma maneira como um diamante em estado bruto, a gente pode nem reconhecê-lo, porque ele não parece ser diamante, porque ele ainda não passou pela lapidação. O diamante em estado bruto é uma pedra igual às outras. Só o olho clínico, o olho técnico identifica que ali dentro tem brilho. E por isso, o golpe duro para poder retirar os excessos. A gente é a mesma coisa. Diamantes em estados brutos que precisam ser lapidados. Diamantes que necessitam o duro golpe da lapidação, para que a gente possa fazer brilhar o que existe por dentro. Muitas situações não vão nos chegar no momento em que nós queremos. O tempo tem o seu ritmo. E aqui entra aquela questão inicial. A dimensão profética do meu batismo me denuncia. Então eu diariamente me denuncio. E isso também é profecia. Você se perguntar, você ser capaz de olhar para você? Você ser capaz de olhar para o que você está vivendo e se perguntar, o que eu preciso fazer para me adaptar a isso?
para eu não sofrer além da conta, para eu ser capaz de administrar esse momento difícil com sabedoria, com dignidade. E aí, ainda que você não tenha a resposta clara diante dos seus olhos, você está com condições de prosseguir. Nem sempre a gente consegue. Encontramos todo dia pessoas que fracassam nos seus sofrimentos. Pessoas que não sabem viver a contradição da dor. Porque a dor é um território contraditório. Quando nós somos visitados por um sofrimento agudo, é como se a coerência do mundo fosse embora. É como se a gente não tivesse condições de ajuntar as peças do mosaico que somos. Ou dar significado a cada parte. A dor, ela parece que estilhaça a nossa inteireza. Porque às vezes a gente, por causa da dor que sente, a gente toma decisões precipitadas. Eu mesmo acompanhei um caso de uma senhora que perdeu o marido e o filho num acidente, e ela já aos 50 e poucos anos, queria de toda maneira adotar uma criança, imediatamente à morte, à perda daqueles entes queridos. É claro que não é sábio fazer um negócio desse. A opção por adotar uma criança não pode ser uma maneira de fugir da minha dor. Porque quando uma pessoa que nós amamos é retirada do nosso meio, o nosso mundo perde a coerência. Mas essa perda pode ser temporária. Quando pela força da ressurreição nós começamos a resgatar a memória daquele que nós amamos e que nos deixou, e trazemos essa pessoa para o nosso dia a dia de outra forma, que não é mais física, não é mais material. É impressionante, minha gente, como é dom de Deus em nós a resiliência. A vida é assim mesmo, nós somos criaturas, nós adoecemos, nós morremos, e é claro que esse é um alento, eu sei que é um conforto para o coração da gente pensar, Deus me tirou. O que Ele dá, tudo que nasce um dia morre. É claro que a gente não gostaria que morresse tão cedo, a gente gostaria que todo mundo morresse velhinho, doente na cama em casa, né? Sem aquelas aparelhagens de UTI horrorosas, estendendo uma vida que nem é vida mais. A gente gostaria que todo mundo que a gente ama morresse lá com 100 e poucos anos e apagasse como se apaga uma vela. Sem sofrimento, mas não é assim. É natural que no momento em que você perde o seu filho, você sinta que Deus lhe causou um prejuízo. É uma visão ingênua, mas acontece. Depois a própria vida nos amadurece para pensar que aquilo não foi Deus. É o acontecimento natural da vida. A vida está entregue à liberdade de ser o que pode ser. Então nós estamos abertos, nós estamos entregues às mãos dessa vida, onde acidentes podem acontecer por negligências nossas, ou até porque morremos naturalmente. O corpo morre. A cada dia nós vamos perdendo a vitalidade, e por isso a experiência do cuidado é tão importante para que essa saúde seja mantida. Por isso os exames periódicos, a gente vai ao médico, procura para descobrir a tempo as doenças que, se não descobertas a tempo, podem nos matar sim. É a vida. Somos nós parceiros de Deus aí na manutenção de tudo isso, mas de vez em quando não dá certo. De vez em quando não dá certo. Por mais que a gente tenha lutado, por mais que a gente tenha tentado, a vida vem e nos rouba o que temos de mais precioso. A vida é cruel, gente, e é cruel para todo mundo. Não é cruel só com você. Onde existe vida humana, ali existe crueldade. Infelizmente, o que é a crueldade? Vamos especificar isso, né? Para não dar a impressão que Deus está sendo cruel com a gente. Porque definitivamente eu serei sempre um defensor de Deus. Eu não acho que Deus nos manda doença para nos ensinar nada. Eu acho que Deus sempre quer o bem da humanidade, o amor, a beleza, a bondade. Agora, ao entregar a obra criada a uma regra interior e livre, que existe dentro de cada condição criada, nós estamos sujeitos às leis. E o mistério de Deus, nessa hora, minha gente, acontece. Porque Deus nos fala muito mais quando nos calamos do que quando falamos. Você imaginou se Deus ficar interferindo em tudo o tempo todo? Ele retira
a liberdade do mundo, né? Mas tá bom, a gente acredita que quando a gente reza, Ele nos atende. Eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou só dizendo que quando uma coisa ruim acontece conosco, não cabe perguntar por quê. Deus nos dotou de capacidade de resiliência, que é a gente mudar de forma, suportar o que está acontecendo e depois a gente reassumir de uma maneira ainda mais madura a nossa aventura de ser quem somos. A vida, quando ela é cruel com a gente, porque ela tem uma dimensão cruel, sim, eu preciso ser capaz de assumir aquela minha dor, olhar para ela com muita maturidade, esperar o tempo para que isso fique harmonizado dentro de mim e depois decidir. Não é sábio, depois de perder o marido e o filho num acidente, que eu saia correndo para adotar uma criança como se eu pudesse substituir a dor sentida por uma criança. É possível que eu jogue sobre esta criança um fardo tão terrível de ser levado, que eu vou ser cruel com ela também. É que nós temos medo. Nós temos medo da solidão. Nós temos medo do impacto que os acontecimentos ruins causam na nossa alma. Mas não há outra maneira de superá-los senão enfrentando-os. A morte faz isso. A morte retira de nós a coerência, e durante aquele período de luto nós somos jogados a um contexto onde nós assumimos um novo jeito de ser. E aqui está a sabedoria. Quando Deus participa do nosso processo, quando o coração tem fé, quando a fé faz parte do processo daquela pessoa, essa resiliência se torna um processo natural. E ainda que a gente fique revoltado, que a gente fique chateado, e é natural que seja assim, porque nós somos precários, é natural que sentimentos mesquinhos também aconteçam no coração de pessoas boas, só não é natural que ele prevaleça. E tudo que nos é dado, um dia também nos é tirado pelo próprio movimento da vida. Não é porque Deus é cruel, não, é porque é um movimento natural da vida. Porque as pessoas vão embora não é só quando morrem. Tem mãe que tem uma dificuldade muito grande quando o filho vai se casar, por exemplo. Quando um filho resolveu montar o próprio apartamento, ela cai de cama, deprimida, toma 3, 4 antidepressivos, só porque o menino foi embora. Não é assim, César? Conhece gente assim? Eu conheço assim um monte. Por quê? Estão com medo de viver a adaptação de um novo tempo, de olhar para aquela casa e ver que não tem todos mais aqueles filhos correndo para lá e para cá, mas que você pode descobrir dentro de você situações que você ainda não pôde viver porque a casa estava cheia de gente. Aí você começa a se beneficiar com a casa vazia. Não é tão ruim assim. Ah, padre, você fala isso porque não é com você. Eu sei. Mas eu também experimento a minha solidão. Eu sei como é positiva essa solidão quando bem administrada. Às vezes a nossa visão prática é a maneira que nós temos de ser cruéis e justificados pelo bom senso. Não é assim? Não é assim que muitas vezes nós somos cruéis com o outro? Quando, amparados no nosso bom senso, nós nos sentimos de ter o direito de ter uma visão prática. Pode observar na sua vida. Você pode até estar muito satisfeito com tudo que você alcançou, mas isso não é o suficiente para lhe manter em pé. Sua alma carece de mais conquistas. E não importa que você esteja com 80 anos, a gente nunca deixa de conquistar. Há sempre alguma coisa que mereça o nosso empenho. Ainda que possa parecer pequeno, é empenho. Vale a pena ir buscar. Ainda que eu já esteja no fim da minha vida, eu nunca quero deixar de buscar. Porque é essa busca que nos mantém vivos. Recruta dentro do seu coração a resposta que não nos vem facilmente. É a resposta que a própria vida vai nos dando. A gente não pode se iludir. Muitas perguntas que a gente faz ao outro, não é o outro que vai nos responder. É o próprio movimento da vida, minha gente.
É a vida que nos responde. Quantas coisas eu quis que os outros me dissessem e os outros não eram capazes de me responder naquele momento, e eu fui me adaptando a não ter respostas e fui convivendo com a minha não resposta, e de repente tudo estava respondido dentro de mim sem que alguém abrisse a boca. Por quê? A minha resiliência, a minha capacidade de me adaptar àquela situação foi o instrumental, foi o trem por onde me chegou a resposta. A resposta viaja para chegar até nós. Qual é o trem, qual é o veículo por onde a resposta viaja? O próprio tempo. Espere o tempo de Deus para você, sabe? Espere essa dor se acomodar dentro do seu coração. Nós passamos tanto tempo rezando, às vezes nós passamos tanto tempo fazendo sacrifícios, jejuando, fazendo isso e aquilo, gestos religiosos, vamos à missa, vamos ao culto. Toda essa luta nossa religiosa para poder um dia ter o direito de dizer que nós já temos um coração que sente pelo menos alguma coisa do que Jesus sentiu. Todo o empenho da religião, do processo religioso em nós, é para nos dar condições de dizer isso. Hoje eu consigo sentir, ainda que seja só 10% do que Jesus foi capaz de sentir. Que era justamente a capacidade que ele tinha de se identificar com os imperfeitos, de amá-los, de não rejeitá-los, de querê-los por perto, de curá-los, de fazê-los amigos. Porque isso é que conta, minha gente. Não é o tanto de resposta que nós achamos, mas é a condição que a gente tem para prosseguir. A vida é assim. Não é fácil para você, não é fácil para mim, mas nós queremos prosseguir. Eu não quero ficar parado. Eu não quero ficar estacionado no meu processo humano. Eu quero ter condições de dar passos diariamente na direção desse futuro que me espera. Eu quero prosseguir. Eu quero avançar. Eu quero me superar diariamente. Eu quero saber um pouco mais do que já sei. Para isso eu leio, para isso eu estudo, para isso eu não me contento com o último livro lido, eu quero outro. O que nos move é a gana. Bem administrada, é claro, né? Porque senão vira ganância. A gana, o desejo, a vontade de ir além. E o que é o desejo? É a satisfação? Não é não. O desejo não é a satisfação, o desejo é a ausência. O que me move não é o que eu tenho, o que me move é o que eu não tenho. E isso é fantástico. O que nos move como pessoas não é o que nós já alcançamos, é o que ainda não temos que nos move. Não é assim? Na nossa vida espiritual afetiva é a mesma coisa. De vez em quando nós somos abatidos pelas dificuldades e nós precisamos viver a resiliência. Às vezes as pedras que chegam no nosso coração são tão pequenas e nós a enxergamos tão grandes. Minha gente, tanta situação neste mundo precisa de pessoas. E aí a gente fica dentro de casa chorando porque a gente está sozinha, porque o filho está namorando e não dá mais atenção para a gente. Para com isso. Tem tanta coisa preciosa que pode ser vivida, experimentada, quando você está vivendo essa libertação. Desça sobre mim, sobre você, sobre todos nós, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Padre Fábio, escutei essa semana na internet que Deus odeia o pecado e também o pecador. Num vídeo em que uma pessoa fazia uma abordagem sobre este tema. Mas desde pequena eu aprendi que Deus é amor, que não tem ódio nenhum no coração dele, e que por isso ele mandou seu filho para morrer por nós numa cruz. Como é que ele pode odiar todos os seus filhos? Minha filha, você deve ter entendido errado. A palavra de Deus, ela nos fala, ela nos leva a entender que Deus tem uma profunda rejeição pelo pecado, mas não pelo pecador. Eu sei que é uma diferenciação difícil de ser feita. Na verdade, a distinção ela é muito difícil. Como é que eu posso dizer que eu odeio o pecado do Christian, mas não o odeio como pessoa? Não é difícil de entender isso?
Porque você tem as suas atitudes erradas, e eu corro o risco de confundir você com suas atitudes. E essa é uma diferenciação interessante. A pessoa não é só aquela atitude. E é por isso que a gente precisa distinguir. Deus me ama de maneira incondicional. Ele não muda de ideia. Ele não muda de ideia porque eu deixei de ser uma pessoa boa, não. Não posso nem dizer, Deus não ama mais o Papa do que ama o que está preso, o que cometeu um crime. Não, essa teologia não existe. O que acontece é que nós podemos dizer que aquela pessoa que está vivendo o crime do pecado corre o risco de não perceber mais o amor de Deus. Não é que Deus deixou de amar. É que aquela pessoa começou a colocar barreiras para não sentir o amor que recebe. Aí então vem o empecilho do pecado. Por isso Deus odeia o pecado. Porque Deus não tolera qualquer coisa que venha impedir que o ser humano conheça o seu amor. O grande empenho de Deus em tornar-se conhecido na história é para que a humanidade seja beneficiada com o mistério da sua misericórdia e do seu amor. Então, a gente precisa identificar que a atitude pecaminosa não é a pessoa. Faz parte, mas não é a pessoa. A pessoa não se transforma no erro que comete, né? Ela comete erros, mas ela não se transforma nos erros que comete. E por isso que o mistério da salvação em nós é justamente quebrar o poder do pecado para que cada vez mais a gente seja este espaço, este território onde Deus tem a oportunidade de agir. Então, só voltando mais uma vez para esclarecer melhor. Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. Por quê? Porque o pecado é um empecilho para que o pecador tenha consciência do amor de Deus na nossa vida. É claro, minha gente, que por causa da nossa natureza, nós somos imperfeitos, somos criaturas. Já por ser criatura eu sofro de limites, é natural que eu me encaminhe muitas vezes para aquilo que é errado. Mas a religião, a experiência que nós fazemos com Jesus, ela é sempre para nos ajudar a entender onde é que nós estamos nos desviando, para que a gente não saia da mira deste amor tão transformador. Ninguém pode olhar para o passado, observar o presente e fazer o plano de futuro na correria. E é por isso que a vida cristã combina com reflexão, né? Nós não podemos ser um cristão qualificado se a gente não reflete a própria vida. Então, tenha calma com você. Se você tem dificuldade com as pausas, exercite-se nelas. Comece a olhar mais devagar para o seu jeito de ser. Comece a prestar atenção em você. Na maneira como você trata as pessoas, na maneira como você trabalha, na maneira como você estuda, na maneira como você escolhe ser quem você é. Reflita-se. Seja capaz de colocar para você mesmo, até descrever de vez em quando, quais são os seus maiores defeitos. O que você tem feito para superar cada um deles? Quais são as suas qualidades? E o que você tem feito para fazê-las crescer ainda mais? Isso é a pausa reflexiva. É o momento que você tem a oportunidade de qualificar a sua vida. De fazer esse exercício e reconhecer nele um ato religioso. É um rito religioso. Refletir-se à luz de Jesus. Ter a oportunidade de observar-se. Para a partir desta observação, modificar, crescer, avançar, ir além. É o que eu desejo para você. Que hoje, ao observar a sua vida, ao prestar atenção na maneira como você está vivendo, você se comprometa com você. Porque o primeiro a ser beneficiado com a sua mudança não são os outros. Os primeiros não serão os outros.
primeiro a ser beneficiado com tudo aquilo que você vai se proporcionar, mudar, ser melhor, é você mesmo. Porque no fundo, o maior conforto que nós podemos desejar nessa vida é estar feliz em nós mesmos. É você estar satisfeito, sabendo que você está sendo o ser humano que você pode ser. E ninguém pode chegar neste lugar, ninguém pode alcançar essa condição sem se refletir. Por isso hoje eu desejo que o olhar de Jesus, ao olhar nos seus olhos, ele possa provocar em você silêncio. Que ele possa provocar em você este desejo de olhar para você mesmo. Sem os seus excessos, viu? Sem as suas mentiras. Às vezes você precisa das suas mentiras para que o outro te olhe melhor. Deus não precisa disso. Jogue fora todas as mentiras que você conta para você mesmo. Todas aquelas explicações que você se dá. Você não precisa delas neste momento. O Deus que te olha, o Deus que te encontra, dispensa toda e qualquer mentira que você tenha contado para você mesmo. É você e sua verdade. É neste território que Deus quer agir. Por pior que seja a sua indigência, por pior que sejam os seus erros, por pior que seja o seu passado, a sua história, nada disso vale agora. Sabe por quê? Porque Deus nos enxerga com olhos de futuro. Ao me encontrar, nessa noite de hoje, ao lhe encontrar, Deus só enxerga o futuro. Não é maravilhoso isso? Pensar que hoje Deus só enxerga futuro em você? Isso é salvação. E se a gente aceitar que Deus nos salva com o seu olhar, um olhar que tem o poder de nos reinaugurar, de nos trazer vida nova. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a sua bênção. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém pode olhar para o passado, observar o presente e fazer o plano de futuro na correria. E é por isso que a vida cristã combina com reflexão, né? Nós não podemos ser um cristão qualificado se a gente não reflete a própria vida. Então, tenha calma com você. Se você tem dificuldade com as pausas, exercite-se nelas. Comece a olhar mais devagar para o seu jeito de ser. Comece a prestar atenção em você. Na maneira como você trata as pessoas, na maneira como você trabalha, na maneira como você estuda, na maneira como você escolhe ser quem você é. Reflita-se. Seja capaz de colocar para você mesmo, até descrever de vez em quando, quais são os seus maiores defeitos, o que você tem feito para superar cada um deles, quais são as suas qualidades e o que você tem feito para fazê-las crescer ainda mais. Isso é a pausa reflexiva. É o momento que você tem a oportunidade de qualificar a sua vida, de fazer esse exercício e reconhecer nele um ato religioso. É um rito religioso. Refletir-se à luz de Jesus, ter a oportunidade de observar-se, para a partir desta observação modificar, crescer, avançar, ir além. É o que eu desejo para você. Que hoje, ao observar a sua vida, ao prestar atenção na maneira como você está vivendo, você se comprometa com você. Porque o primeiro a ser beneficiado com a sua mudança não são os outros. Os primeiros não serão os outros. O primeiro a ser beneficiado com tudo aquilo que você vai se proporcionar, mudar, ser melhor, é você mesmo. Porque no fundo, o maior conforto que nós podemos desejar nessa vida é estar feliz em nós mesmos. É você estar satisfeito,
sabendo que você está sendo o ser humano que você pode ser. E ninguém pode chegar neste lugar, ninguém pode alcançar essa condição sem se refletir. Por isso hoje eu desejo que o olhar de Jesus, ao olhar nos seus olhos, ele possa provocar em você silêncio. Que ele possa provocar em você este desejo de olhar para você mesmo. Sem os seus excessos, viu? Sem as suas mentiras. Às vezes você precisa das suas mentiras para que o outro te olhe melhor. Deus não precisa disso. Jogue fora todas as mentiras que você conta para você mesmo. Todas aquelas explicações que você se dá. Você não precisa delas neste momento. O Deus que te olha, o Deus que te encontra, dispensa toda e qualquer mentira que você tenha contado para você mesmo. É você e sua verdade. É neste território que Deus quer agir. Por pior que seja a sua indigência, por pior que sejam os seus erros, por pior que seja o seu passado, a sua história, nada disso vale agora. Sabe por quê? Porque Deus nos enxerga com olhos de futuro. Ao me encontrar, nessa noite de hoje, ao lhe encontrar, Deus só enxerga o futuro. Não é maravilhoso isso? Pensar que hoje Deus só enxerga futuro em você? Isso é salvação. E se a gente aceitar que Deus nos salva com o seu olhar, um olhar que tem o poder de nos reinaugurar, de nos trazer vida nova. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a sua bênção. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque o sofrimento é inevitável. Não tem como a gente dizer não vamos sofrer. Mas à medida em que a gente vai colocando sabedoria na dinâmica da nossa vida, o sofrimento ele vai se tornando pedagógico em nós. A gente começa a aprender com ele. E até para enfrentar o sofrimento a gente precisa dessa disciplina diária. Até mesmo uma certa paciência, né? Sem a paciência, sem entender que o processo é um dia de cada vez, a gente não consegue superar. O luto, ele é um processo humano, inevitável, que Deus não pode tirar de nós. É sempre desafiador a gente pensar nisso, né? Porque às vezes a gente tem uma visão muito ingênua de que Deus vai nos privar do sofrimento. Eu acho que é igual o corte. Depois que a gente é cortado, a carne precisa viver o processo da cicatrização. Deus não tem como ter. É difícil ficar dizendo isso, né? Deus não tem, parece que nós estamos colocando limite à sua ação. É que nós, enquanto criaturas, nós vivemos um processo que precisa ser respeitado. Deus não invade as nossas regras. Deus não quebra as nossas regras. Então, se eu corto a mão, viverei o processo da cicatrização. Acreditar em Deus não retira de mim, claro, o direito de pedir a Ele que me ajude a viver o processo da cicatrização. Mas Deus não vai cicatrizar por mim o que eu preciso cicatrizar. Então é nessa hora que nós vamos buscar também recursos humanos, pessoas que nos amam, mesmo porque essa ação sobrenatural de Deus em nós, ela passa também pelas situações naturais. E Glaucio, esse momento de sofrimento tão agudo, ele carece de ser vivido em boa companhia. É por isso que os grupos de terapia são tão saudáveis na vida de pessoas que precisam superar tragédias. Vejo muito isso pelo Brasil afora. Grupo de mães que perderam filhos, que geralmente nascem de iniciativas assim, né? Na tentativa de administrar uma dor, eu me junto àquele que está tentando fazer a mesma coisa. Os iguais se aproximam. A dor em comum é o ponto de partida e o ponto de chegada daquele encontro. E é tão interessante quando nós identificamos que esses grupos, eles vão sendo
alimentados, eles vão sendo nutridos pela própria vontade de superar. Eu quero superar a minha dor, sinto que a dinâmica terapêutica me ajudou a dar passos na direção dessa superação, então eu quero que a outra pessoa viva o mesmo que eu consegui viver. Está me fazendo bem, quero que lhe faça também. Sei exatamente o que você está passando agora, os primeiros meses são assim mesmo, diz aquela que já está há 3 anos de sua tragédia. O primeiro mês, o segundo é assim mesmo. Ela já conhece o processo, porque ele é normativo. O que é processo normativo? O que acontece dentro de uma norma, é para todos. Eu não tenho como sepultar o meu pai hoje e amanhã estar trabalhando como se nada tivesse acontecido. A não ser que eu não tivesse nenhuma ligação com ele. Mas o luto, a organização do luto, é processual. Tem a fase da negação. Não é possível que isso aconteceu. E ficamos um tempo, alimentando essa negação. Até o momento em que a alma cansada se rende e aconteceu. Aí vem a revolta. Revolta-se contra Deus, contra todos. Depois, o tempo, esse pedagogo, se encarrega de soprar um vento que vai retirando um pouco a poeira da mágoa, do ressentimento. A dor vai ficando mais suportável. A gente começa a unir uma peça a outra e a gente percebe que não foi Deus que matou o nosso filho, que a vida é assim mesmo, as tragédias acontecem, mesmo quando Deus não quer que aconteça, porque muitas vezes nós somos negligentes na parte que nos cabe do milagre da vida. Eu sempre dou esse exemplo, Minha irmã foi morta num acidente de ônibus, o ônibus tombou, um objeto pesado que não deveria estar sendo transportado no bagageiro caiu em cima dela, perfurou-lhe o peito e matou na hora. Eu vou dizer que isso foi vontade de Deus? Só para me entorpecer um pouquinho? Não. A gente pode morrer antes da hora, sim. É só a gente descuidar. É só a gente não fazer a parte do milagre que nos cabe. Foi uma negligência humana. Você acha que Deus iria projetar a minha irmã, uma mulher tão bonita, tão cheia de sonhos, tão cheia de futuro, para morrer de maneira tão trágica? Posso estar errado, mas na minha compreensão, Deus nos projeta para que a gente morra velhinhos na cama, depois de ter vivido uma vida muito boa, feliz. Se eu que sou marcado pelo pecado, jamais iria querer dar um destino deste ao meu filho, vou criar esse filho aqui porque eu quero que ele morra de acidente. Não. Você tem o direito de ter as suas compreensões, de ter feito uma leitura daquela passagem que nenhum cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão de Deus. Você pode ter a sua... Eu lhe respeito. Mas com toda sinceridade, toda vez que eu estou diante de uma interpretação que coloca Deus como cruel, eu me nego a acreditar. Eu me nego a acreditar que a Escritura queira dizer isso mesmo. Eu quero ter cada vez mais a iluminação do Espírito Santo para caminhar na compreensão de um Deus amoroso, que é o que Jesus me revela. Então, um Deus que fica justificando as tragédias do mundo, não. Então, mas num primeiro momento nós temos, às vezes, necessidade de acreditar que foi assim, porque foi vontade de Deus. Talvez por uma imaturidade espiritual, uma imaturidade humana. Mas depois, com o tempo, é tão bom a gente ficar livre disso. A gente sentir que Deus não é culpado. A gente alforriá-lo das tragédias. Porque às vezes este é um comportamento que gera o ateísmo. Se eu acredito num Deus que é pior do que eu, e fico tentando ensinar isso aos outros, isso não passa pelo filtro da inteligência do outro, ele recusa inconscientemente o Deus que eu apresento. Sabe? Porque às vezes acontece isso, Eu tenho que abrir mão da minha inteligência para acreditar em Deus? Não. Eu quero crer com muita consciência, eu quero crer com todos os meus recursos aguçados. Essa história de que Deus mata a gente no trânsito, porque chegou a nossa hora,
eu não consigo entender. Agora, posso compreender que aquela negligência humana se torna para mim um ponto de reflexão para ajudar a orientar a minha conduta daqui para frente, porque é tão natural isso em nós, né? Você que quando deu à luz, você que me assiste, que é mãe, você sabe exatamente o que eu estou falando. Você olha para o seu filho, você consegue em alguma hipótese do seu amor, querer um futuro trágico para ele? Não. Mas por que a gente pensa isso de Deus, então? Quem nos desvirtuou para que nós tivéssemos a coragem de atribuir uma monstruosidade dessa a Deus? E se você escuta isso, que Deus quis aquela tragédia, não soa estranho para você? Não parece que nós estamos dando crédito a uma fé que encurralou Deus dentro de um contexto de crueldade que não o pertence? Como é que a gente vai se deparar isso com essa história que o Evangelho nos apresenta o tempo todo, Deus querendo a vida? Se escolhes, né? Em Êxodo já tem essa passagem que depois é trazida de outra forma no Novo Testamento. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive e deixa viver. É o conselho da Sagrada Escritura. Vamos optar pela vida. Mas então vamos libertar Deus dessas cadeias cruéis que nós o colocamos. Não há necessidade disso. Eu, quando não sei o que falar, eu fico calado. Falar idiotices em nome de Deus? Quantas vezes eu precisei estar nos velórios de mães sepultando seus filhos? Eu não tenho coragem de abrir a boca para poder para dizer qualquer coisa que venha entorpecer ou fazer uma propaganda negativa de Deus naquela hora. É melhor a gente dizer, é mistério. Não sabemos compreender. Estamos sofridos e pedimos a Deus que neste momento nos ajude a sofrer. É isso, Glaucio. Vai permitindo que a mão de Deus seja delicadamente colocada nas suas, assim, ó. Da mesma maneira como um amigo precisa de uma mão amiga lhe segurando no momento da dificuldade. Permita que Deus lhe ofereça isso. Pode ser que Ele não lhe dê a resposta hoje, mas Ele lhe dá a sua mão. E posso lhe dizer uma coisa? Entre receber a resposta de Deus e receber a sua mão, eu prefiro receber a sua mão. Porque eu sigo sem saber por que aconteceu. Mas eu sigo em paz. Porque comigo é assim, o tempo todo. O tempo todo, na minha experiência de ser quem eu sou, eu preciso lidar com realidades obscuras do meu temperamento, do temperamento do outro, da minha vida, da vida do outro. Eu não tenho resposta para tudo. Agora, eu descubro no meu dia a dia aquilo que pode ser desvendado para me ajudar a ser melhor, para me ajudar a superar, para poder ultrapassar o contexto do convencional, daquilo que eu já achei de mim, sabe? E ir buscando a minha melhor versão, tendo cada vez mais esse Deus livre desses fardos horrorosos que nós colocamos sobre Ele. Foi a vontade de Deus aquela tragédia. Deus quis assim. Eu acho que não precisamos ficar fazendo isso para a gente poder acreditar. Sabe, é mais maduro da nossa parte, é mais honesto a gente assumir a responsabilidade e a gente enfrentar o processo. A cura que vem aos poucos. A alma está ferida? Está sentindo que está incômodo? Preste atenção naquilo que lhe incomoda, preste atenção naquilo que está ferido. Crie ritual de cura. Engraçado, gente, o próprio Espírito nos diz o que a gente deve fazer. O luto não é outra coisa senão o processo de ouvir a voz do Espírito em nós, nos dando até a dar o direito da revolta. É humano? Deus não vai nos privar do que é humano. Agora, a minha vida espiritual
vai me dando consciência disso. E você vai galgando os degraus dessa superação. Isso é fazer o que Tiago estava dizendo na carta. Viver a provação, viver a luta, certos de que uma vitória nos espera. Ninguém fica desamparado depois de ter combatido o bom combate. Porque o reconhecimento a gente experimenta na alma. Não é de fora. É a satisfação que a gente tem de ter feito o que deveria ter feito. De ter agido como deveria ter agido. É isso que vale. Ao final de tudo é isso que vai contar. A coroa da vitória, a coroa da vida, é essa satisfação que experimentamos interiormente de estarmos no caminho certo. É o que eu lhe desejo. Que você tenha coragem de mexer na estrutura da sua vida, modificar o que você precisa modificar, disciplinar-se no que você precisa disciplinar-se, para que você tenha direito de desfrutar de uma vida de qualidade aqui. A eternidade é consequência. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A semana que vem, se Deus quiser. Já escutei muita gente fazer essa pergunta, que a alguns pode parecer boba, mas é um conflito para muitas pessoas. Padre, uma pessoa quando pede a intercessão de um santo para salvar a vida de uma pessoa querida, e em troca ela promete se dedicar inteiramente à vida religiosa como freira, porém a graça foi alcançada e ela não se tornou freira, e depois de um tempo se casou, teve filhos, não cumpriu o que prometeu naquele momento da dificuldade, e hoje ela percebe que nada está dando certo na vida dela. Eu pergunto, Padre, tudo isso que está dando errado, essa frustração, é porque ela não cumpriu a promessa feita? Espero que o senhor tenha condições de me dar uma resposta para esse questionamento. Gente, primeira coisa, nós precisamos retirar do contexto da nossa vida religiosa essa visão mercantilista das promessas. Eu acho muito cruel quando a gente coloca Deus numa cilada dessa. Primeiro, que promessa que nós precisamos fazer? Que promessa que nós precisamos fazer a Deus todos os dias? É uma só. É que o nosso cristianismo seja cada vez mais puro. Que a gente se livre dos excessos e que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus. É só isso que importa. Se você tem uma devoção ao santo, só tem sentido de ter essa devoção se for para essa devoção lhe ajudar a ser mais parecido com Jesus. Senão ela é um excesso. Então, minha filha, as coisas dão errado para nós quando nós não somos coerentes com aquilo que escolhemos. Se essa menina prometeu ser freira para que Deus lhe fizesse um favor, e Deus fez o favor e ela não foi ser freira, e a gente acha que agora tudo está dando errado na vida dela, porque Deus está castigando, nós estamos atribuindo um defeito muito sério a Deus. Ou então nós estamos até negando o mistério da redenção, que Deus nos perdoa sempre. É interessante isso. Nós não podemos acreditar que uma promessa feita e não cumprida possa retirar a capacidade que Deus tem de nos perdoar. É igual, deixa eu até ver o nome dele aqui. Eu achei muito interessante. Eu encontrei um rapaz no aeroporto de Belo Horizonte. Ele estava pronto para embarcar. Jorge. E o Jorge veio falar para mim assim: Padre, eu preciso que o senhor me ajude. A minha namorada Thaís é católica e eu sou espírita. E eu gostaria muito que ela entendesse que não há diferença entre nós dois. Aí eu falei assim: calma aí, Jorge. Não há diferença de quê? Qual a diferença que você acha que não existe? Religiosamente falando. Eu falei: mas claro que existe uma diferença.
Você é espírita, ela é católica. Vocês podem muito bem conviver de maneira harmoniosa, respeitando a religião um do outro, mas vocês têm duas posturas teológicas muito diferentes. Como assim, padre? Sim, se você acredita na reencarnação, nessa necessidade de voltarmos aqui para purificar os erros do passado, você não acredita na redenção que Jesus realiza. Não é assim? São duas teologias muito diferentes. Você tem todo o direito de ser espírita, você tem todo o direito de acreditar no que você, na maneira como você acredita, mas você não pode se dizer que você é católico também. Tem que ter uma capacidade de distinguir, são duas teologias diferentes. Aí eu comecei a explicar para ele que quando Jesus nos salva, Ele nos salva totalmente. Não fica nada para trás para eu depois ter que consertar depois. Aí ele, padre, é verdade. Então são duas teologias diferentes. Eu vou voltar para casa, vou fazer a minha convivência ser cada vez mais saudável, mas eu tenho que admitir que existe uma diferença. Existe. Se eu não acredito que Deus possa me perdoar e me lavar de todas as minhas faltas de uma vez por todas, eu não posso dizer que eu sou um cristão católico, porque o cristianismo católico, a teologia católica diz que Deus nos purificou de uma vez por todas em seu Filho Jesus. O mistério da redenção nos lava, nos purifica. Então, se eu pego uma história dessa aqui e me sinto tentado a acreditar que Deus está me punindo porque eu não cumpri uma promessa que eu fiz, eu estou negando a capacidade que Deus tem de me perdoar. Eu estou negando a redenção de Cristo na minha vida. Meu Deus, se eu, através de uma confissão, não posso consertar com o meu sacerdote, com o legítimo representante de Cristo na história, uma promessa absurda que eu fiz no passado, então para que serve o sangue derramado na cruz? Não é essa liberdade que a carta aos Gálatas nos fala, minha gente? Dessas práticas religiosas que nos amarram? Você que está aí com a consciência pesada porque não cumpriu uma promessa, que promessa foi essa? Tem um bom senso nessa promessa? Se você prometeu que seria um bom filho, então você não pode negar essa promessa. Você tem que levá-la até o fim. Por quê? Porque isso é cristão. E Deus vai lhe ajudar. No momento em que Ele lhe perdoa quando você erra, Ele está lhe motivando, Ele está lhe capacitando a ser um bom filho. Eu prometi andar de joelhos 1 quilômetro. Isso vai fazer diferença na sua vida? Na sua conversão? Tudo bem, se faz diferença, se isso interfere na sua vida, então pague a promessa. Agora, se você chega à conclusão de que a libertação que Jesus realizou na história toca também a minha possibilidade de mudar, então ao invés de andar 1 quilômetro de joelhos, eu vou andar alguns passos na direção de alguém que eu preciso pedir perdão. Talvez tenha muito mais efeito no seu coração e no coração de Deus do que você andar 1 quilômetro de joelhos. Eu não estou relativizando as promessas. Eu estou querendo que você pense o significado delas. Nunca pense as promessas que você faz dissociando do mistério da redenção de Jesus. Às vezes, minha gente, a promessa que muda a nossa vida é essa. Eu vou deixar o álcool. Eu vou parar de beber para minha família ser mais feliz. Eu vou deixar o vício que eu tenho. Pelo amor que eu tenho à minha mãe. Minha mãe sofre tanto por causa das minhas drogas. Essa promessa eu faço. E é sagrada ao coração de Deus. Eu vou ser mais caridoso. Eu vou tirar uma parte do meu salário todo mês e vou ajudar uma instituição. Essa promessa é boa. Ela faz a diferença no mundo. Eu vou rezar 1 milhão de Pai Nosso. Cuidado. Esse 1 milhão de Pai Nosso pode não ter nenhuma conexão com a sua salvação. Pode ser da boca para fora, pode ser apenas uma repetição. Então a gente precisa prometer postura, conduta, gestos que interfiram no nosso caráter, que modifiquem o nosso jeito de ser para melhor, é claro.
Eu admiro São Francisco, estou dando um exemplo. Então São Francisco, ao olhar para a humildade dele, ao pensar na maneira como esse homem foi capaz de desafiar as estruturas do seu tempo, como esse homem foi capaz de se desapegar das riquezas, eu estou tendo um exemplo humano de alguém que foi como eu, de carne e osso, e que alcançou uma virtude que o santificou. Pronto, terminou o papel de São Francisco na minha vida. Eu reconheço tudo que ele me faz, ele é meu exemplo de cristão, eu posso até pedir a intercessão dele. São Francisco, me faça humilde nessa hora, me faça ser mais desapegado. Mas ele não pode fazer isso na sua vida senão através do Cristo. É Cristo que nos salva. Nós não podemos retirar São Francisco da graça do Cristo, porque ele só ficou santo porque ele imitou Jesus. Então você até tem o direito de dizer que você quer ter um coração franciscano, mas você não se esqueça que ter um coração franciscano é ter o coração cristão, naquela radicalidade. Jesus foi pobre, Jesus foi simples, Jesus foi humilde, então tudo isso São Francisco trouxe para a sua vida e viveu radicalmente. Tudo bem, esse é o primeiro aspecto da questão. Como é que eu posso acreditar na intercessão dos santos? Assim, eu acredito que todos nós estamos congregados, que nós já participamos da comunhão dos santos, algumas pessoas já foram reconhecidas pela igreja como homens e mulheres que elevaram radicalmente uma virtude a uma condição máxima, viveram com muita disposição aquela virtude e foram santificadas por isso. Mas quem a santificou? Quem? É a ação do Espírito que nos conduz ao Cristo, que nos salva, que nos liberta. Então nós não podemos separar os santos do mistério de Cristo, senão a gente está vivendo um paganismo. Viu? Você tem o direito de ter a sua admiração ao santo, de ter a sua devoção, de fazer a sua novena, desde que você não se esqueça de que tudo isso só tem sentido se estivermos cristologicamente ligados. Aí entra a questão da promessa. Tudo bem, essa é uma prática que muitos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos parentes já fizeram. Pode ser que você já tenha feito isso. Mas volto a dizer, cuidado com a promessa que você faz, que ela pode ser sem sentido. Por exemplo, uma pessoa prometer que vai tornar-se freira, caso ela receba uma graça, já é no mínimo estranho. Porque para a vocação, para assumir a vida religiosa, a igreja nos diz que nós precisamos ter vocação. Nós vamos ser chamados a isso. Vocare é uma voz que está me chamando. Então eu vou me impor um fardo, porque Deus me fez um favor. Você acha que isso é uma coisa que agrada a Deus? Você que é mãe, você gostaria de ver o seu filho vivendo uma vida só para agradar você, sem que isso tenha alguma conexão com a verdadeira vocação que ele tem? Não sei. Eu, particularmente, jamais gostaria, se eu tivesse um filho, de que esse filho vivesse uma vocação contrária à que ele recebeu só para me agradar. Gente, é uma imagem muito mesquinha de Deus. Pensar que Deus pode ficar satisfeito ao nos ver, desconsiderando todas as aptidões que Ele nos deu, para viver um alto sacrifício para agradá-lo. Tudo bem, o sacrifício que agrada a Deus é quando você pega tudo aquilo que é próprio seu e você vai purificando para que você eleve cada vez mais as possibilidades que Ele lhe deu. Porque eu, como padre, por exemplo, eu tenho de fazer os meus sacrifícios todos os dias. Esse é o sacrifício que agrada a Deus, quando eu estou vivendo a coerência do que Ele me deu e estou buscando cada vez mais purificar as minhas escolhas. Agora você já imaginou um rapaz que nasceu para o casamento, que quer ser pai, que quer construir uma família, sacrificar-se nesta vocação que Deus lhe deu, porque Deus dá todas as vocações, para tentar ser padre,
Será que esse homem terá condições de viver realizadamente como Deus quer que a gente viva? Que Deus lhe guarde, que Deus lhe proteja. Que você não abra mão de fazer essa promessa hoje. Quero ser cada vez mais guardado pelo Senhor. Derrame sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por se juntar a esta comunidade de aprendizado. Nos deixe saber suas ideias nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outros a embarcarem nesta jornada.